Bom, vamos botar outra tela, que é a tela contrária, é o pior desempenho. Quem tem o pior desempenho em clássicos entre esses 12 times analisados nos últimos 15 jogos. Vamos botar na tela aí. O pior desempenho, olha só na verdade, quem venceu menos nos clássicos aqui, ó. Olha só que loucura. O Corinthians e Palmeiras, o Corinthians tem o pior desempenho. Ele ganhou um jogo apenas do Palmeiras em 15 jogos. Vou repetir. Nos últimos 15 jogos entre Corinthians e Palmeiras, e o Arnaldo acabou de falar, historicamente, o Palmeiras, em momentos decisivos, vence do Corinthians, não está refletido nesse ranking dos últimos 15 jogos. É claro que conta torneios, fase regular e tudo mais. Não, mas aí tá Uma única vitória. Tá freguesia histórica aí. Tá? Da freguesia histórica aqui, exatamente. Últimos também. 15 jogos, vou repetir, uma única vitória do Palmeiras contra o Corinthians nos últimos 15 jogos. Contra o Santos, uma única vitória do Corinthians contra o Palmeiras nos últimos 15 jogos. Contra o Santos, venceu só 2 do Palmeiras. São as maiores diferenças aí. Depois tem Vasco e Flamengo. O Vasco venceu apenas 3 vezes o Flamengo nos últimos 15 jogos. E tem Corinthians e São Paulo. O Corinthians venceu apenas 3 vezes o São Paulo nos últimos 15 jogos. Vai vendo como o Corinthians está aparecendo aí. Fluminense e Vasco, o Fluminense venceu 4 vezes apenas o Vasco, isso é uma curiosidade, né? Porque, do contrário, o Fluminense vence bastante o Flamengo. Flamengo e Fluminense, o Flamengo venceu só 4 vezes o Fluminense venceu mais, e por aí vai. Botafogo e Fluminense é mais ou menos equilibrado também, Botafogo e Flamengo e tal. E Santos e São Paulo, os outros são mais equilibrados, né? Tem sempre 4 entre 11, um pouco mais equilibrado. Mas chama atenção aquelas maiores diferenças ali. Corinthians venceu um jogo contra o Palmeiras e o Vasco, que venceu muito pouco o Flamengo, 3 vezes apenas. O que acontece em São Paulo com o Corinthians em relação ao Palmeiras, acho que isso é uma das coisas que me chama mais atenção, Casão, é também no Rio essa freguesia, vamos dizer assim, do Vasco com relação ao Flamengo. Então, no caso do Corinthians e Palmeiras, a questão a diferença é realmente a estrutura. Porque esse clássico sempre foi, mesmo quando os times eram mais ou menos iguais financeiramente, né? Nos anos 70, nos anos 80, você tinha jogos ali, Corinthians e Palmeiras, que eram sempre, mesmo o time que tivesse pior que o outro, fazia uma surpresa, conseguia ganhar, muitas vezes só ganhava aquele jogo e criava crise no outro. Enfim, Corinthians e Palmeiras sempre foi um jogo muito peculiar. Mas depois que os times começaram a ter a diferença financeira, de organização, de estrutura, você pega, você estava falando de 15 jogos, né? Desses 15 jogos, quantos foram com o Abel? Uns 13, mais ou menos, né? O Abel tá 4 anos no Palmeiras, 4 anos. Normalmente são 3 jogos por ano, né? Uma no Paulista, no mínimo, um no Paulista e 2 no Brasileiro, né? No mínimo, são 3. Porque nenhum deles foi para a Série B nesse tempo e tudo mais. Então, se você for pegar a maior parte dessas vitórias ou de não derrotas do Palmeiras, foram com o Abel. Né? Depois que o Abel chegou, o Abel está 4 anos, foi essa fase. O Abel perdeu um jogo só para o Corinthians, que é esse jogo que deve estar aí na estatística, que foi para o Silvinho. Foi a única derrota que o Abel tem para o Corinthians, foi para o Silvinho. Uma partida. As outras, ele ganhou a maioria e empatou as outras. O futebol brasileiro hoje está começando a criar uma diferença nos clássicos em cima das estruturas da organização dos times, dos clubes. Né? Aí está começando a ter uma distância. Palmeiras e Corinthians é muito, muito isso. É a distância que está tendo. Lá no Rio, essa questão do Vasco, o Flamengo é muito melhor que o Vasco, né? Nos últimos anos, muito melhor. A estrutura do Flamengo com a estrutura do Vasco, de clube, organização financeira, é incomparável. Na realidade, o Flamengo com todo mundo do país, né? Mas o Vasco girou bastante na Série B nos últimos anos, né? Então jogou menos contra o Flamengo. Porque o momento que ele está na Série B,
ele não jogou os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Jogava 1 ou 2 no máximo, no Carioca, talvez numa Copa do Brasil. Mas no Brasileiro estava fora. É a mesma coisa Cruzeiro e Atlético, né? O momento que o Cruzeiro ficou lá embaixo, diminuíram 2 jogos desse clássico. Então, por isso que talvez a estatística seja menor, né? E as possibilidades de um time ganhar do outro também diminui. Você não tem o confronto, diminui. Temos aí em São Paulo, Arnaldo, o chamado Rei dos Clássicos, que é tranquilamente o Palmeiras. Tem uma tela mostrando isso, que é o desempenho do Palmeiras contra os seus rivais locais. Vamos colocar essa tela aí no ar. Cadê ela? Aí, ó. Palmeiras contra o Corinthians, 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Depois tem o Palmeiras contra os outros também. Palmeiras contra o Santos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E o São Paulo é quem consegue equilibrar um pouco mais. Mesmo assim, são 7 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 derrotas para o São Paulo. No caso do São Paulo, conta o fato de que o São Paulo ganha muito do Palmeiras em mata-mata, o placar é de 17-5. Mas nesse recorte de 15 últimos jogos, o Palmeiras passa o trator em todo mundo aqui em São Paulo. No São Paulo não, né? No São Paulo não São Paulo passa. Vence mais menos. Se você ampliar de 15 para 20 e tal, você vai chegar a um empate literal. E essa é a grande surpresa da era Abel, né? O São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras do Abel. Assim como o Casa falou, nenhum time brasileiro, fora o Fortaleza, alguns outros com menos longevidade, se compara ao trabalho de longo prazo do Abel no Palmeiras. O São Paulo também trocou muito técnico nesse período Abel, trocou muito comando nesse período Abel no Palmeiras, mas o São Paulo sempre fez frente ao Palmeiras do Abel, com técnicos diferentes, né? O São Paulo, com o Crespo, foi campeão paulista em cima do Abel. O São Paulo com o Rogério ganhou do Abel. O São Paulo com o Dorival ganhou do Abel. O São Paulo com o Carpini ganhou do Abel. Eu acho que essa é a surpresa nessa hegemonia do Palmeiras paulista nesses últimos tempos, né? O São Paulo endurece os jogos, independentemente das fases do comando, mas acabei a super mostrar isso. Isso contribui no número histórico com São Paulo e Palmeiras. É até estranho explicar. Mas eu acho que talvez essa tentativa de renascimento do São Paulo passe muito pelos confrontos, pelas dificuldades que ele impôs ao Palmeiras nesses últimos tempos. E acho que também em São Paulo tem sempre a questão do campo, acho que faz muita diferença, diferentemente do Rio, né? O mando, a torcida única, onde se joga, isso nos clássicos pode montar bastante. Em São Paulo e Palmeiras conta muito. O São Paulo já ganhou no Allianz, sim, já foi até, se classificou e eliminou o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras já ganhou no Morumbi, também, mas eles costumam ser muito mais efetivos e fortes, São Paulo e Palmeiras, quando eles jogam em seus campos, em seus domínios. E acho que isso provoca, acirra a rivalidade recente entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo, quando ganhou um título em cima do Palmeiras, naquele ano que eu lembrei do Crespo, ele ainda era um clube completamente em frangalhos, se reestabelecendo. E de lá para cá o São Paulo melhorou, evoluiu como clube, como time, não está no nível do Palmeiras ainda, mas segue incomodando o Palmeiras. É a pedra no sapato do Palmeiras em termos de rivalidade estadual histórica e também atual. O Palmeiras não deita e rola em cima do São Paulo, mesmo nessa fase, digamos assim, hegemônica no futebol paulista. Essa fase que você está falando, Arnaldo, de reconstrução, vamos dizer assim, ou de, sei lá, retomada do São Paulo, chame como quiser, ela está refletida nos confrontos do São Paulo nos últimos 15 jogos contra os outros, sem ser o Palmeiras. Vamos colocar a tela aí, o São Paulo é o segundo time que mais venceu clássicos nos últimos 15 jogos. Contra o Corinthians ele tem 7 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. E contra o Santos, o desempenho do São Paulo são 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então é isso, né? O São Paulo é o time que parece estar tirando um pouquinho a cabeça da lama ali, tentando se aproximar do Palmeiras, Casão.
Oi. Então, eu queria só fazer uma comparação para a gente ver como que o nível do futebol brasileiro ele caiu bastante. Antigamente, essa mesma discussão se daria em cima dos grandes jogadores que tinham cada time, né? Então, por exemplo, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos por causa do Pelé, Edu, Pepe, aquela coisa toda. Palmeiras com Ademir da Guia, Leivinha, César, Edu, Ney, Luiz Pereira, tal. E assim, São Paulo, Pedro Rocha, Gerson, Serginho Chulapa, Muricy, enfim, os times eram dessa maneira. Hoje, a diferença maior que está tendo nessas estatísticas está sendo o poder financeiro e o poder de organização, de administração do clube. É isso que está fazendo a diferença. Não são mais os jogadores. Não são mais os jogadores. Se você tem, Casão, se você dá para incluir nessa equação os treinadores também, né? Também, dá para ela, claro, os treinadores também, obviamente. Você pega a geração, dos anos 70 para frente, você vê que as diferenças eram os times, porque as administrações eram muito parecidas. O poder financeiro era muito parecido. E a diferença era ali. Você tinha o Rivelino no Corinthians. O Corinthians mudava todo ano o time e ficava o Rivelino. Aí não ganhava título, mudava o time e ficava o Rivelino. Não conseguia fazer nada, né? E os outros times conseguiam manter, principalmente os grandes jogadores. Hoje em dia, essa diferença, o São Paulo está conseguindo ficar batendo de frente com o Palmeiras, ganha mais do Corinthians, ganha mais do Santos também, por causa de um time, né? De uma organização de time, não de treinador, porque o treinador foi mudando, os jogadores foram mudando, até encaixar alguma coisa. E o São Paulo tem um detalhe diferente dos outros times aqui em São Paulo. É o seguinte, às vezes tá tudo ruim, aí chega o jogo com o Palmeiras, o time tá encaixadinho. O time se encaixa contra o Palmeiras e joga. Depois, continua sofrendo do mesmo jeito, mas se encaixa ali nesse jogo com o Palmeiras. Isso é um detalhe muito peculiar de São Paulo e Palmeiras, né? É peculiar, porque o São Paulo consegue no período vai jogar com o Palmeiras no outro domingo. O São Paulo não está ganhando de ninguém, aí começa, ganha, faz uma grande partida e quando chega no jogo do Palmeiras ele está grande. Está acontecendo isso já há vários anos nesse clássico São Paulo e Palmeiras. E aí, nesse segundo recorte, também chama a atenção sobre as freguesias, né, Arnaldo? Assim, como um normalmente ganha do outro tal, o São Paulo quebra esse negócio com relação ao Corinthians. O Corinthians, nos últimos 15 jogos, perdeu mais para o São Paulo. É um dado interessante. Então, aí tem uma curiosidade, né? Nesse período, nesse recorte, foram quebrados os dois tabus, né? O Corinthians não vencia no Morumbi há muito tempo, venceu no Paulista do ano passado sob o comando do Lázaro, e o São Paulo nunca tinha vencido na Neoquímica Arena, venceu esse ano sob o comando do Carpini. E aí, né, Tironi, nesse aspecto que eu falei, eu citei um pouco, né, a questão do mando, né? Para São Paulo e Corinthians, o mando era muito nesses recortes de torcida única, nesse recorte torcida única para cá, o mando estava influenciando muito nesses jogos entre São Paulo e Corinthians. Tanto que tem esses tabus aí que a gente descreve quebrados nos últimos tempos. Mas o Corinthians no Morumbi, normalmente, nesse período foi presa fácil. E o São Paulo, mesmo melhor que o Corinthians, não conseguia quebrar o tabu até esse jogo desse Paulista há poucas semanas, né? Tem essa peculiaridade também. Eu não consigo tirar... Eu insisto nesse negócio da torcida única em São Paulo, porque eu acho que faz muita diferença num ambiente de rivalidade, clássico e tudo mais, você ter só torcedores do seu time no estádio ou vice-versa. Então, é uma atmosfera completamente diferente. E isso gera, inclusive, problemas na hora de comemoração de gols, tal, aquela coisa, é uma coisa bizarra que a gente se acostumou em São Paulo, mas que nesse recorte de 15 jogos está todo mundo inserido na torcida única aí. E aí você vê a força do Palmeiras, independentemente de ter torcida no estádio, na Vila Belmiro, ou na Neoquímica Arena, ou até no Morumbi, porque o Palmeiras consegue
nesse período forte, vencer, mesmo sem torcida, os seus rivais. Acho que tem outro indicativo também da fragilidade do Corinthians, né? O Corinthians que era muito forte em casa, torcida única e tal, esse negócio parece que tem se dissolvido nos últimos 15 jogos aí, o Corinthians. E tem o detalhe do estádio, né? Hoje em dia, cada time tem seu estádio, né? Exatamente. Se você for pegar dos anos 90 para trás, além de ter duas torcidas, os times, os clássicos, a maioria deles eram no Morumbi. Que teoricamente era a casa de todo mundo, ninguém estranhava, porque todo mundo jogava no Morumbi clássico, então não era só o São Paulo que tinha o conhecimento da dimensão do campo dos atalhos do campo, todo mundo tinha. Então era muito mais equilibrado em cima disso. Hoje, cada um tem seu estádio e só joga com a sua torcida. Aí realmente tem uma diferença enorme. O time tem que ser muito bom, que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras vai visitar e ganha. Porque o time, a estrutura, o fator psicológico, o fator do foco, né, mostra isso. Não levando em consideração o empate desse final de semana, né? Que o Palmeiras perdeu totalmente o foco e perdeu totalmente a visão do jogo, né? Qual